Seguindo aqui as nossas reflexões, ainda inspirados pelo Sermão do Monte, do Evangelho de Mateus, e me sentindo muito abençoado, na esperança de que essa reflexão abençoe também a sua vida, meu irmão e minha irmã. E aqui no Sermão do Monte, o próprio Jesus está nos ensinando a nunca perdermos a sensibilidade para a vida. E ele diz no comecinho do capítulo 5, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E essas palavras que exaltam a sensibilidade humana, essas palavras elas ecoam não apenas como um consolo divino, mas como um chamado à reflexão profunda sobre a natureza da nossa humanidade e sobre a essência das nossas relações através do propósito eterno da comunhão, que é o propósito eterno para o qual nós fomos criados. E em perfeita harmonia com essa mensagem, nós encontramos instruções maravilhosas do apóstolo Paulo, lá no capítulo 12 de Romanos, onde nós somos exortados a nos alegrarmos com os que se alegram e a chorarmos com os que choram. Agora, nessa harmonia muito legal entre esses dois ensinos profundos para a vida, eu entendo que esses ensinos oferecem um manual de vida, delineando os pilares da compaixão, da empatia, da solidariedade, em completa harmonia com a sensibilidade humana. E aqui, a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, se desdobra na sua plenitude, porque chorar com aqueles que choram não é simplesmente uma manifestação de compaixão, mas é uma jornada profunda de empatia, onde nós abraçamos a realidade do outro como se fosse a nossa própria realidade. É a capacidade de nós nos despirmos das barreiras da indiferença para compartilharmos a vida e o fardo emocional uns com os outros. Mas o ensinamento, ele vai além da empatia. Jesus nos diz que os que choram, eles são imensamente felizes, são bem-aventurados, porque eles serão consolados. E esse ensino nos inspira a compartilharmos a nossa vida na comunhão, na relação uns com os outros, na mutualidade, porque nós somos consolados, meu irmão e minha irmã, para aprendermos a ser instrumentos de consolação, para criarmos espaços na nossa interioridade, para a gente perceber as dores do nosso semelhante e nos oferecermos como colo, como ombro, socializando o nosso abraço, no ato de compartilhar a dor, vivendo o sentido mais profundo da comunhão e desse propósito para o qual nós fomos criados. Agora, tem algo que, com uma certa agonia na alma, eu percebo algumas vezes, e o que eu gostaria de compartilhar aqui, as pessoas às vezes estão mais inclinadas a chorarem com os que choram, mas apresentam uma certa dificuldade de se alegrarem com aqueles que se alegram. E eu penso que essa espécie de anomalia do caráter humano é decorrente da raiz de amargura, que é produzida pelo egocentrismo, pelos egos às vezes muito grandes que não cabem em si, e que adoecem, que poluem a nossa interioridade e que impedem de nós vivermos toda a leveza da vida, que impede da gente exercer a alegria pela vida do outro, para celebrarmos toda a beleza da vida nas relações que nos torna família, uns com os outros. E esse desequilíbrio, ele revela uma faceta da nossa natureza humana, e que merece, meu irmão e minha irmã, muita atenção, muito cuidado e muita reflexão. E aqui eu pergunto a mim e a você, né? Por que às vezes nós somos tão relutantes em celebrar as conquistas e as alegrias dos outros com a mesma intensidade que nós compartilhamos as suas tristezas? Isso precisa ser tratado, meu irmão e minha irmã, para que nós possamos desfrutar da vida uns dos outros nos momentos bons e nos momentos difíceis, para sermos lastro, para sermos suporte uns aos outros na comunhão. E em nome de Cristo Jesus, meu irmãozinho e minha irmãzinha, em nome de Cristo Jesus, raiz de amargura
é o próprio adoecimento da alma, porque a raiz de amargura revela uma insatisfação com tudo, com todas as coisas, no tempo que a gente vive, no tempo presente, uma ausência de gratidão e de sensibilidade para a vida do outro. E nós precisamos aprender alegremente a celebrarmos as conquistas e a vida do nosso irmão, do nosso semelhante, do outro, da mesma forma como nós choramos com os que choram. E isso é a sensibilidade humana na plenitude. Porque a virtude da sensibilidade, meu irmão e minha irmã, se revela como uma das pedras angulares de uma vida relevante. Ela, a sensibilidade, nos capacita a construirmos relacionamentos autênticos e sólidos, onde a empatia e a compaixão são os pilares, onde nos alegramos e vivemos sensivelmente a vida do outro, ao mesmo tempo que nós derramamos todo o nosso coração na miséria humana, nas fragilidades do nosso semelhante, a partir daquilo que nós aprendemos desse ensino. A sensibilidade nos convida a transcendermos o plano das interações humanas e a mergulharmos na profundidade da nossa alma. A sensibilidade como virtude nos ensina a sermos compassivos e solidários, a compartilharmos tanto as alegrias quanto as tristezas uns dos outros. E assim nós construímos uma teia de relacionamentos que é resistente à adversidade e que, em última instância, é uma expressão de amor divino em ação, agindo, o amor que age, a graça, que nós podemos aqui chamar de graça, a graça que emana da vida de Jesus e que nos agracia para nos ensinar, meu irmão e minha irmã, a sermos gratos e graciosos uns com os outros. E nessa jornada, como genuínos seguidores de Jesus, nós aprendemos a viver a compaixão e a empatia para desfrutarmos, meu irmão, para desfrutarmos da verdadeira plenitude da vida e da realização do propósito eterno para o qual nós fomos criados. Ou seja, para vivermos como os filhos criados desde a eternidade, que revelam por meio das relações as virtudes do Deus o Pai para a glória dele, para a glória do nosso Pai. Esse é o propósito. Nós vivermos as virtudes do nosso Pai para sermos filhos com a cara do nosso Pai, para aprendermos não somente a chorarmos com os que choram, mas também, em igual proporção, a nos alegrarmos com os que se alegram, para nunca perdermos a sensibilidade da vida, para não perdermos a capacidade de nos comovermos com a dor e com os sofrimentos do outro, para sermos uns com os outros na relação, uns com os outros na comunhão. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana. Um beijo, um abraço com a alma e até a próxima.